Fala, gente boa! Então, estamos chegando à última aula do módulo 2, aula de número 5 do nosso curso 49 Princípios para Sair da Crise. Essa aula número 5, ela vai exatamente apresentar para vocês quais são os 49 princípios dentro das 7 novas ideias sistêmicas, esses 49 princípios que fazem parte do conjunto completo de princípios do pensamento sistêmico. O que vimos na aula anterior? Então, na aula anterior, nós vimos o seguinte, que o paradigma cartesiano entrou em crise. Nós vimos como os pioneiros das novas ideias enfrentaram essas diferentes crises do paradigma cartesiano, sugerindo novas formas de enxergar o mundo. Essas novas formas vieram através de novas ideias ou novos princípios. Nessa aula de hoje, então nós vamos como que explodir essas novas ideias, porque cada uma das novas ideias que surgiu a partir de cada uma das 7 crises levou a uma série de novos princípios, que no todo fecham os 49 princípios. E a gente vai observar que mais do que trocar o pensamento cartesiano pelo pensamento sistêmico, nós vamos adotar uma nova forma de enxergar isso tudo. Aprender com aquele processo pendular, evitar o processo pendular de ir para um lugar, ir com a ideia e voltar. Não, nós vamos aprender e adotar uma nova postura, a postura do reequilíbrio de ênfases e reconhecer onde cada paradigma pode dar bons resultados, para a gente não jogar fora o bebê com a água do banho. O paradigma cartesiano ainda funciona bem em inúmeros contextos. Então agora eu vou estar listando para vocês o conjunto completo dos 49 princípios dentro de cada uma das crises e dentro de cada uma das ideias. Com a primeira crise do atomismo e com a nova ideia do contextualismo, surgem uma série de novos princípios. São eles: de objetos isolados para relacionamentos, princípio número 1, de exclusão para a inclusão, do materialismo para um mundo de energia, da continuidade da matéria no tempo e no espaço para a descontinuidade da matéria no tempo e no espaço, o princípio da descontinuidade, da linearidade do tempo e do espaço para o espaço-tempo não linear, quinto princípio, uma mudança da física newtoniana para abraçar a física quântica, sexto princípio, o princípio quântico, o sétimo princípio, sair da substância, da ênfase na substância, para entrar em contato com a ênfase do padrão de organização, sétimo princípio, e oitavo, macro princípio, que é a própria ideia principal, sair do atomismo e do reducionismo em direção ao contextualismo. Na segunda crise, a crise do isolacionismo das partes, nós nos direcionamos para a ideia do todo. Os princípios aqui constituídos são os seguintes: da linearidade para a reciprocidade das relações. Décimo princípio, preferência pela geometria do quadrado para nos direcionarmos a uma geometria orgânica, que é da circularidade. O 11º princípio, sair da hierarquia e ir em direção ao princípio da rede. 12º, abandonar paulatinamente a fragmentação e a desintegração e abraçar a integração. 13º, o princípio metodológico da análise, abre-se mão da análise em direção à síntese. Então, 13º princípio da síntese. 14º, o macro princípio, abandonar as partes isoladas e ir em direção ao todo. Na crise do mecanicismo e abraçar a ideia da ecologia, temos os seguintes princípios. 15º, abandonamos a ideia do isolamento energético para abraçar a ideia da autopoiese. 16º, abandonamos aos poucos a ideia de um mundo estrutural e estático para um mundo que é processual e é dinâmico. 17º princípio, abandonamos a ideia de que a saúde é equivalente à ausência de doença para uma noção de medicina mais ampla e mais integral de saúde como equilíbrio dinâmico do organismo. 18º, abandonamos a ideia da expansão sem limites para a conservação e o crescimento qualitativo, ao invés do crescimento quantitativo, o crescimento qualitativo. 19º, abandonamos aos poucos a ideia de previsibilidade de um planejamento comando e controle para adotar a ideia da emergência. 20º, abandonamos a hierarquia para adotar a ideia de sistemas holográficos. E 21º, a macroideia de abandonar a metáfora da máquina para abraçar a metáfora dos sistemas ecológicos. Na quarta crise, a crise do objetivo, nos direcionamos à ideia do subjetivo. E os princípios dentro dessa grande ideia são os seguintes: da quantidade para a qualidade, 22º princípio. 23º, do determinismo para o probabilismo, adotar a ideia de um mundo probabilístico, estocástico. A ideia de abandonar, no 24º princípio, a ideia da medição isolada, abraçar a ideia do mapeamento qualitativo. 25º princípio, do formalismo para o simbolismo. 26º,
abandonar a ideia da separação da mente e matéria ou separação da mente e do corpo para adotar a ideia integradora do corpo-mente. 27º, reequilibrar as ênfases entre razão e intuição, então é o princípio da intuição. 28º, abandonamos aos poucos as ideias preponderantes que fazem parte simbolicamente do hemisfério esquerdo para abraçar as ideias que estão no hemisfério direito, principalmente o feminino. 29º, abandonamos a especialização para abraçar a interdisciplinaridade, a multi, inter e transdisciplinaridade. 30º princípio, na educação, abandonamos uma aprendizagem padronizada e disciplinar para abraçar uma aprendizagem generativa. 31º princípio, abandonamos a dissolução sujeito-objeto para abraçar a indissolução sujeito-objeto. E 32º, a macroideia de nos direcionarmos do objetivo para o subjetivo. Quinta crise, da verdade é a incerteza. Quais são os princípios aqui compostos? 33º, de causas raízes únicas para causas estruturais. 34º, de ciência como instrumento de domínio e controle da natureza para a ciência como instrumento de harmonia com a natureza. 35º, da causalidade para outras ideias de constituição da realidade, como a analogia e a sincronicidade. 36º, abandonamos a ideia apenas de uma linguagem como representativa para entender a linguagem como generativa. 37º, da imanência do ego para a transcendência do ser. E 38º, da certeza para a incerteza. Na sexta crise, do controle à auto-organização, abandonamos a ideia autoafirmativa em prol da ideia integrativa. Reequilibramos as ênfases da busca do domínio ativo para a busca da presença. 41º, abandonamos a ideia de que o topo pensa e a base age para um pensar global e agir local. 42º, a liderança deixa de ser um líder-chefe para se tornar um líder jardineiro. 43º, abandonamos a visão estritamente operacional para abraçar uma visão mais estratégica. 44º, reequilibramos uma ênfase de poder sobre para uma ideia de poder com. 45º, reequilibramos uma noção de determinismo top-down para uma influenciação multidirecional nos sistemas. 46º, abandonamos e reequilibramos a ênfase de relações ganha-perde para relações de ganha-ganha. 47º, abandonamos a reatividade para nos tornarmos criativos. 48º, abandonamos o controle para abraçar a auto-organização. E a sétima e fundamental crise da fragmentação e polarização, a unidade e convivência dos opostos, basicamente um macro princípio importante, em que abandonamos justamente ou reequilibramos a fragmentação e a polaridade em direção à unidade, formando o 40º e definitivo, por hora, princípio. Então, nessa mandala, nós temos bem claramente descritos quais são as 7 grandes novas ideias do paradigma sistêmico, com as suas equivalentes, correspondentes, sinérgicas ideias dos 49 princípios. É importante dizer que às vezes eu me refiro com abandonar um princípio e abraçar o outro. Isso não é o que eu quero passar como mensagem. A principal mensagem que eu gostaria de passar é sempre nos referirmos a essa mudança de ênfases como um reequilíbrio de ênfases, em que a gente reequilibra o paradigma cartesiano com o sistêmico e reequilibra fora e dentro de nós mesmos os princípios masculino e feminino, ou como muito bem simboliza o taoísmo. Questões para refletir. Você acredita que só existem apenas 49 princípios no novo paradigma? Você poderia citar um exemplo do que poderia ser um 50º princípio? E em que crise ou nova ideia ele se encaixaria? Existem novos princípios? Você acha que existe algum novo princípio não descrito nessa lista de 49? O que vimos nessa aula, então? As novas ideias, mais uma vez, e o conjunto completo dos 49 princípios dentro de cada uma das 7 novas ideias do paradigma sistêmico. E a ideia e a noção importante de encontrarmos ou buscarmos um reequilíbrio de ênfases entre os princípios de um paradigma e de outro, o que corresponde a encontrarmos um reequilíbrio entre os paradigmas. O que veremos na próxima aula? Na próxima aula em diante, veremos a cada nova aula, um pouquinho mais em detalhes, cada um desses fantásticos princípios. Na próxima aula, o primeiro princípio, relacionamentos. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na aula 6. Até lá!